Naquele tempo, no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao túmulo de Jesus, bem de madrugada. Quando ainda estava escuro e viu que a pedra tinha sido retirada do túmulo. Caríssimos e caríssimas, hoje não tem bom dia, hoje a gente celebra Feliz Páscoa, bom domingo da ressurreição para você que nos escuta todos os dias via WhatsApp ou via YouTube, você que sempre acessa nossas redes e sempre está conversando conosco, até mesmo você que discorda das nossas opiniões. Boa ressurreição, Feliz Páscoa. Nós entramos ontem, depois da celebração da luz, num grande momento onde nossa igreja, nossa fé cristã tem o seu sentido. Podemos olhar para a história da humanidade e contemplar todos os líderes religiosos, líderes políticos, todos eles, sem tirar nenhum do seu valor, têm a sua capacidade, a sua, vamos dizer assim, sagacidade na capacidade de liderar o povo. Mas, igual a Jesus, nenhum deles podem ser. Por quê? Nenhum deles devem e não conseguem ser. Porque Jesus é o único de todos eles que ressuscita. É o único que é chagado, é torturado, é maltratado e não tem nenhum exército para defender, não tem nenhum grupo político para poder defender, não tem nenhum religioso para colocar-se a favor dele. E após a sua morte e a sua ressurreição, que é o ápice de quem acredita em Jesus. E tem gente que diz que Jesus não existe ainda, né? Existe uma corrente aí ligada ao ateísmo, ligada a movimentos que tentam desmerecê-lo, e aí, sobretudo no campo científico, mas não tem como negar essa verdade. Você tem aí 2000 anos de história, onde nós temos como base um homem do interior, um palestino, aceite que é um palestino, pois nasce na região da Palestina hoje, e ele vai fazer a sua Páscoa sendo torturado, sendo maltratado. E para aqueles que defendem a pena de morte, vítima da pena de morte, torturado para aqueles que defendem a tortura, saibam disso, mas ressuscitado plenamente no amor de Cristo. Caríssimos e caríssimas, eu sou o Daniel Nonato, lembrando a todos e a todas que a gente tem a releitura de hoje, Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo 34a, depois versículos 37 ao 43. O salmo é o Salmo 117, entre parênteses, Salmo 118. Já expliquei a tradução hebraica e a tradução Septuaginta. São duas traduções que nós seguimos. A Igreja Católica Romana segue a Septuaginta. A Igreja protestante brasileira, sobretudo no Brasil, segue a tradução hebraica. E a segunda leitura temos duas opções, Colossenses capítulo 3, versículos 1 ao 4, ou 1 Coríntios capítulo 5, versículos 6b a 8. Ou seja, você pode escolher uma leitura ou outra. Hoje é um dia que a igreja te dá essa chance. Ah, eu quero ler Coríntios, lê Coríntios. Ah, quero ler Colossenses, lê Colossenses. E o evangelho, do qual nós vamos nos aprofundar um pouco mais, João capítulo 20, versículos 1 ao 9. Primeiro que Jesus ele não está na história apenas para ser o marco, antes e depois de Cristo. Jesus não é a marca, Jesus ele é o fato. Alguém ainda tenta legitimar suas opiniões, fazendo análise a partir de fundamentos que não tem nada a ver, mas existe, não é isso? Lembrando que no silêncio do primeiro dia da semana, ainda envolto, né, pela escuridão, inicia-se o maior anúncio da história cristã. O Evangelho segundo São João nos conduz a este momento decisivo.
no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, por volta de 3h30, 4 horas da manhã. E quando, né, a situação ainda está ainda aquele risco que existe. Como é que vai fazer? Como vai fazer para poder ungir o corpo de Jesus? Devido à situação, mesmo o evangelista João dito que botaram 30 litros, né, de 30 litros de ungüentos de mirra, mas mesmo assim ainda havia homenagens a ser prestada ao falecido. A escuridão aqui nesse evangelho não é apenas temporal, mas existencial. Representa o luto, a perda, a desorientação humana diante da morte. Você que já perdeu alguém que você ama, um amigo, uma pessoa muito querida na família, mês de abril para mim é marcado pela a Páscoa da minha tia Bebé, que foi celebrado ontem. Ontem fiz memória também dela. Também é o aniversário do meu amigo já falecido, Monsenhor Giuseppe. E também no mês de abril que meu pai veio a falecer. Mas também no mês de abril que eu tenho a alegria de ter sido promovido ao cargo de pai. A minha filha faz aniversário esse mês. Então esse é o desafio de nós olharmos para a realidade a partir das trevas e luz, luz e trevas, ou como diria Padre Marcos Barbosa, entre sombras e luz. Maria Madalena caminhava marcada pela dor, caminhava marcada pela sua experiência e uma experiência profundamente humana, é aquilo que eu acabei de falar. Uma experiência que ela procura um corpo, lembrando dos torturados pela ditadura militar brasileira, dos que tiveram seu corpo desaparecido. E Maria Madalena, ela não espera um milagre. Ao encontrar a pedra removida, sua reação é de confusão. E o primeiro pensamento que ela tem é: tiraram o Senhor do sepulcro. Ela tem essa frase na cabeça de forma assim bem radical. E aqui entramos no simbolismo desta pedra. A pedra removida representa a ruptura com as estruturas da morte. A morte causada por meios políticos, também por questões religiosas. Hoje ainda as religiões costumam matar as pessoas de um jeito ou de outro, ou pelas fogueiras das vaidades humanas, ou pela questão da morte social. E também a morte sociológica, quando nós olhamos para a realidade, como diria Padre Alfredinho, o homem desempregado, a mulher desempregada, é um zumbi social. E essas mortes que tentam aprisionar a vida e silenciar a esperança. Essa morte que às vezes é colocada numa situação onde a pedra está em cima da gente. Interessante também que essa narrativa ecoa o início da criação. A terra era vazia, sem forma e escura. E Deus disse: faça-se a luz. Gênesis capítulo 1, versículo 2 ao 3. Assim como no princípio Deus intervenha no caos, a ressurreição inaugura a nova criação. Não se trata apenas de um evento passado, mas de uma nova possibilidade para a humanidade. A vida vence a morte. Pedro e o discípulo amado correm ao sepulcro. Essa corrida revela duas dimensões da fé: a razão institucional, representada por Pedro, e a intuição amorosa, simbolizada pelo discípulo amado. A razão e a emoção. A corrida, quer dizer, ela expressa a busca humana pelo sentido. A fé não é possibilidade de uma vivência passiva. É um movimento, é uma ação, é uma procura constante, é uma inquietação que nos obriga e nos leva a uma ação coerente com aquilo que cremos. Por isso, ano de eleição, a gente tem que ter uma fé coerente para votar.
Não uma fé moralista hipócrita. Teve um presidente de uma celebração essa semana, de uma das que eu fui, que perguntou se nós teríamos coragem de lavar o pé em quem vota diferente da gente. Ele não se alongou, porque eu sei que ele é de outra linha partidária. A minha resposta para ele foi só uma. Não tem linha partidária. Ou somos irmãos em fé no Cristo, ou então a gente não vive. Ao entrar no sepulcro, a comunidade encontra panos e linhos e o sudário dobrado. O simbolismo aqui não é apenas de panos dobrados. É a ordem, é o cuidado, é a intenção de ter paz e paciência. A ressurreição não é o caos nem improviso, é a ação consciente de Deus na história. É a ação de Deus no momento, às vezes, de dor. Também aponta para uma ética, um cuidado. A vida nova exige responsabilidade, memória e, sobretudo, compromisso. O texto também afirma sobre João, ele viu e acreditou. Crer no Evangelho, segundo João, não é apenas aceitar uma ideia, mas é assumir um compromisso existencial. Ver e crer indica a passagem da evidência sensível para a confiança profunda. A fé nasce do encontro entre a experiência e a interpretação. Quem tem fé é a pessoa que sempre vive no questionamento de si mesmo. É exemplo da nossa vivência. O próprio Evangelho de hoje reconhece, eles ainda não tinham compreendido a Escritura. A compreensão vem progressivamente, iluminada pela tradição. Não é você apenas, agora que você entrou para a igreja, agora você quer converter o mundo. Aí você lembra do Salmo 16, versículo 10. Não abandonarás minha vida na morte. A escritura que nós lemos é uma chave para uma hermenêutica. A fé cristã, ela não pode ser improvisada. Ela se enraiza em nossa vivência, em nossa história, em nossa memória. E ela é uma realidade viva de um povo, de uma comunidade. A ressurreição, no contexto histórico, confronta o poder imperial, o poder religioso sacerdotal e ainda as estruturas que normatizam esse tipo de poder. A crucificação era um instrumento de controle. Como diz lá meu amigo, Jesus foi condenado à pena capital por questões políticas, mas foi acusado de um crime religioso. A crucificação sendo um instrumento também de controle político. Lucas diz isso lá no capítulo 23, versículos 33. O túmulo selado com guardas representava o silenciamento. Mesmo depois de morto, vamos vigiar o homem. Vamos tomar conta dele. Muitas das vezes, as nossas igrejas, nossos grupos políticos fazem isso. Matam socialmente a pessoa. E para a pessoa não ressuscitar, ficam vigiando, tomando conta, procurando um jeito de manter a pessoa no túmulo. Interessante que o túmulo vazio também é uma denúncia. Nenhum sistema político, econômico, religioso pode conter a vontade, o projeto e a ação de um Deus que profundamente nos ama. E Maria Madalena, mulher marginalizada, aquela que todo mundo diz, devido a motivos históricos, que era prostituta, que nunca foi prostituta. Maria Madalena, mulher que, com seu contexto, é a primeira testemunha, voltando a dar à mulher a dignidade que lhe foi roubada lá no Gênesis. Toda vez que nós falamos da mulher, nós lembramos de Eva. Esquecemos de Madalena, de tantas outras mulheres que são boas, no sinal pleno de ser exemplo para toda a humanidade.
Geralmente nós, homens, nós, a sociedade, nós dizemos, quem inventou isso? O inventor. A gente nunca lembra da a inventora. Deus rompe a hierarquia humana. Ao escolher Maria Madalena, ele denuncia uma estrutura patriarcal que muitos querem negar. Uma instituição patriarcal e religiosa que costuma excluir. Nós temos hoje na igreja anglicana o bispo, a bispa responsável pela igreja anglicana no mundo, uma mulher. Isso tem uma série de críticas, que agora a sua graça é uma mulher responsável pela igreja anglicana no mundo inteiro. Quando eu vejo por que não? E nós também, em nossas igrejas, quando questionamos quando uma mulher preside uma celebração, uma missa, um culto, um momento de encontro da comunidade. Não pode, ela é mulher. Como se a mulher fosse menos que o homem. Como se o homem não viesse da mulher. Aí começa a ressurreição. Quando nós rompemos essa bandeira, essa ideologia, essa racionalidade humana de segregar o ser humano chamado mulher. Quando olhamos para a mulher com os plenos direitos e os plenos deveres, porque também não. E não transformamos isso em algo biológico, mas em algo real. Por isso a lei da misoginia está vindo aí. E nós devemos apoiar. O apóstolo Paulo, hoje, reforça. Se a ressurreição, se não ressuscitaste com Cristo, não tem como viver. E Paulo fala claramente, se ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas do alto, Colossenses 3:1. Isso não significa fuga do mundo, mas a transformação dessa realidade. O viver do alto que Paulo fala é viver com ética, com justiça, com compromisso. Compromisso real e concreto, até mesmo na hora de decidir alguma coisa. E esse ano de eleição, mais ainda. A ressurreição exige da gente prática. Celebremos a festa da ressurreição. Celebremos a festa com os asmos da sinceridade e da verdade, como diz Paulo lá em 1 Coríntios capítulo 5, versículo 8. O fermento novo aqui representa uma vida renovada, livre da maldade e da corrupção. Uma fé autêntica. Se traduz com uma ação coerente. Páscoa não é só chocolate. Páscoa não é só um almoço em família. É um momento que nós fazemos a profunda revisão de nossas vidas e decidimos se queremos ou não seguir Jesus. Hoje, nesse domingo, o sepulcro vazio continua a nos perguntar, nos interrogar. O sepulcro vazio fala das nossas crises, das nossas desigualdades sociais, morais, a violência, a manipulação da fé. O sepulcro vazio vai dizer para a gente, é possível, tudo tem jeito. Alguém fala que não tem jeito para a morte. E Jesus provou que tem jeito para a morte. A ressurreição não é apenas uma memória litúrgica. Não deve ser apenas um rito vazio, um rito solenizado, com roupas caras, com vestes de 10, 12 mil reais. Não pode, não nossas igrejas, nem nossas casas. Compramos o chocolate mais caro para os nossos filhos, esquecemos de ser presença um ano inteiro. A ressurreição não é apenas um momento, ele é um chamado profético. E aí Jesus deixa bem claro isso lá em João 10:10. Eu vim para que todos tenham vida e tenham em abundância, plenamente. Radicalizando Jesus, ele é a vida que vence a morte. Que cada pedra removida em nossas histórias
seja sinal de libertação. Removemos a pedra do vício. Hoje em dia, ontem eu vi uma matéria numa das redes de televisão falando do vício do jogo. Pessoas viciadas no tal do pichando lá e perde salário, perde casa. Pessoas viciadas em drogas também, a dependência química. Quando você acorda, você já viu lá, perdeu tudo, até a família. Então devemos remover as pedras que nos impedem e até a pedra do moralismo hipócrita. Ah, sou a favor da família, Deus, pátria e família. Uma hipocrisia sem tamanho, muitas das vezes. Que cada pedra removida em nossa vida seja sinal pleno de libertação. Que cada gesto de cuidado seja anúncio da vida nova. E que cada anúncio não seja apenas de boca. Amemos nossas esposas, quem é casado, ame seu marido, quem é casada. Cuide dos seus filhos e filhas. Seja bom funcionário. Por que não? Não seja 7-1, não seja armador. Essa é a vida nova que nós devemos buscar. Uma vida equilibrada na ética, na justiça e no respeito. E, sobretudo, respeitar quem pensa diferente. Que cada gesto, que cada cuidado seja o anúncio da vida que ressuscita. Que a nossa fé se torne ação concreta, capaz de nos transformar para transformar o mundo. E que a ressurreição não seja apenas bombons e chocolate, mas uma vida plena, moldada pela cruz do Cristo, macerada muitas das vezes, traída, vendida, mas ressuscitada pelo amor do Pai que nos chamou à vida lá no Gênesis. Por isso, o homem cai no Gênesis, lá no jardim, e o homem também é levantado. Em João, em Mateus, em Lucas, em Marcos, também no jardim. Lá no Gênesis, uma mulher diz sim ao pecado. A primeira diz sim ao pecado, mas também aqui é uma mulher que vai dizer, ele vive. Tomemos posse disso. Fiquemos com Deus. Obrigado a você pela sua audiência, pela sua paciência. Estamos reformulando algumas práticas em nosso canal. Peço que você comente, deixe seu like, nos ajude a continuar produzindo. Nosso canal ele não é um canal que a gente cobra algum valor, a gente não recebe nada do YouTube, graças a Deus, opinamos por isso, até porque o Evangelho não pode ser comércio. Mas peço a você que nos ajude a continuar produzindo. Eu só quero o seu like, seu comentário. Vamos juntos. Feliz Páscoa. Uma santa semana de Páscoa. Eu sou Daniel Nonato. Tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o colocaram. Saíram então Pedro e o outro discípulo e foram ao túmulo. Os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. Olhando para dentro, viu as faixas de linho no chão, mas não entrou. Chegou também Simão Pedro, que vinha correndo atrás, e entrou no túmulo, viu as faixas de linho deitadas no chão. Viu o pano que tinha estado sobre a cabeça de Jesus, não posto com as faixas, mas enrolado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo, que tinha chegado primeiro ao túmulo. Ele viu e acreditou. De fato, eles ainda não tinham compreendido a Escritura.
segundo a qual ele devia ressuscitar dos mortos.